Olá, meus amigos. Estamos dando início a mais um bloco na nossa matéria de processo penal. Esse bloco específico para você, às vezes você só está com interesse específico nesse bloco, que é a parte de provas, mas uma prova específica, que é a parte de prova documental, tão importante aí no Código de Processo Penal. Então vamos esmiuçar esse assunto aí para você. Então põe na tela, olha aí o que nós estamos analisando. Prova documental, vamos falar aí dos documentos. Lembrando a você, os nossos emojis, ó, quando você vê um sujeito desse, já cai em prova de 1 a 5 vezes. Esse aqui, 5 a 10. E esse aqui, faca na caveira, mais de 10 vezes. Por que é importante você saber isso? O que eu sugiro a vocês? Você tem que salvar o seu Código de Processo Penal, pegar todas as questões de prova documental de concurso de seu interesse ou da banca de seu interesse e sair diluindo no seu material, beleza? Primeira coisa, olha lá, vamos fazer um desenho aqui. Vamos relembrar, já que a gente vai falar da prova documental, do nosso processo penal. Nós temos um inquérito policial, é facultativo, mas ali já é comum juntar bastante documento. Então vão ter documentos que vão ingressar no inquérito e esse inquérito vai ser anexado à ação penal. Então todos os documentos vão estar ali constantes, que a prova documental é documento, não tem como ser, muitas vezes, renovado na fase judicial, porque é um documento, ele já está lá. Então, na ação penal, ela já vai junto. O inquérito policial, sempre que servir de base, a ação penal vai acompanhar. Então, de certa forma, quando vem com a ação penal, acusando o sujeito de alguma coisa, pedindo uma pena, já acompanha a prova documental que tem no inquérito. Aí o juiz vai receber ou rejeitar a ação penal, é importante para a gente é receber. Receber, cita o réu. Cita para ele fazer o quê? Resposta. Olha lá a resposta dele, mais um monte de documento juntado. Ele pode apresentar documento, alegar questões de fato, direito de juntar a prova documental, é o momento para ele arrolar a testemunha. De tudo isso, o juiz tem duas opções. Ou vai absolver sumariamente, se o juiz reconhecer que o fato é atípico, que já está extinta a punidade, ou que está caracterizado de forma cabal uma excludente, ou se o juiz não verificar isso, ele vai mandar seguir o processo, dando um despachinho e mandando seguir o quê? Audiência de instrução e julgamento. Vou botar ela mais para cá. Audiência de instrução e julgamento. O que vai acontecer na audiência de instrução e julgamento? Aí vai ouvir, vamos botar aqui, ó. Vítima, testemunha, perito, a prova, audiência de instrução e julgamento. Então, vítima, testemunha, perito, acariação, reconhecimento, interrogatório, diligência, alegações orais e sentença. Se tiver pedido de documento, pedido de diligência, faz a diligência, ou junto o documento, alegações finais e sentença. Alegações finais, 5 dias para acusação, 5 dias para defesa. Basta ter pedido de diligência ou, no caso do rito ordinário, a causa ser complexa ou pela quantidade de réus. Então, por que eu coloquei esse desenho aí do processo penal para vocês, e especificamente aí do rito ordinário? Porque a prova documental ela não tem um momento próprio para ser juntado. Você vê que pode ser juntado desde a fase do inquérito até antes do juiz proferir a sentença. Por quê? Porque se a parte vem lá nas alegações junto ao documento, tem que abrir vista a outra parte para permitir o contraditório. Mas até lá é possível que o documento seja juntado. Então, a juntada de documentos ela é livre, ok? Pode ocorrer até antes da sentença. Muitas vezes o código vai limitar. Por exemplo, no júri, você não pode chegar lá com um documento no júri, uma notícia de jornal, uma coisa, ler lá no jurado. Não, tem que avisar outra parte do que você está levando lá no dia. Não pode pegar outra parte de surpresa. Isso serve tanto para acusação quanto para defesa. Então é essa temática aí que nós vamos tratar agora. Olha lá, põe na tela aqui, vamos apagar, olha lá. O que ele diz aí, o artigo 231? Ele vem já abordando esse tema. Ó. Salvo os casos expressos em lei, eu dei um exemplo aí, no caso do plenário do júri, que aí tem que juntar antes, 3 dias antes, tem que juntar o documento. Salvo casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Qualquer fase do processo. Então há várias limitações. Por exemplo, nos recursos de natureza extraordinária, recursos de natureza especial, eles têm uma finalidade específica. Então você não pode inovar na documentação. Eles vão analisar apenas, nem pode resolver fato de prova, é questão só de decisão mesmo que está no julgado que vai analisar. Não pode, vamos dizer assim, analisar a prova documental. Nem que esteja no processo, muito menos fora do processo. Então, a regra é, a qualquer momento pode juntar documentos, salvo as determinações específicas oriundas da lei. Então vamos ver, olha lá como é que cai isso em prova. Só aí, ó, já a letrinha da lei. Olha aí para a magistratura federal, olha lá. É facultada a apresentação de documentos em qualquer
Ó, fase do curso do processo. Olha lá o que a lei diz, ó. Salvo em casos excepcionais, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Então, é facultada a apresentação dos documentos em qualquer fase do processo? Sim, salvo a limitação legal. Beleza? Artigo 231. Beleza. Olha lá o que ele fala. Mais um concursinho aqui. Opa, olha lá. Qualquer fase do processo admite juntar de documento. Beleza. Sempre se providenciando a ciência das partes envolvidas, exceto quando a lei dispuser em sentido diverso. Ó, esse aqui não. Sempre tem que se providenciar a ciência das partes envolvidas. Por quê? Porque se não providenciar a ciência das partes envolvidas, o que vai estar acontecendo? Nós estamos diante aí de um mau ferimento do princípio do contraditório. Então, a regra, a juntada de documento, é livre em qualquer fase do processo, salvo as limitações legais. Agora, juntou qualquer documento em face do princípio do contraditório, tem que sempre avisar a parte contrária. Então, quando uma parte junta o documento, a primeira providência que o juiz é abra vista à parte contrária. Pronto, isso é durante todo o processo. Se não fizer isso, juntou um documento, o promotor juntou um documento nas alegações finais. O juiz não abriu vista para a parte e já proferiu a sentença. Nulidade absoluta. Não permitiu aí o contraditório. Então, olha lá, como é que eles podem mudar isso também, ó. As partes sempre podem apresentar documentos em qualquer fase do processo? Não, não é sempre. Porque há casos excepcionais em que há limitação legal. Então, você está vendo aqui que até agora as bancas estão cobrando aí letra da lei, ok? Vamos avançar. As partes poderão apresentar documentos apenas na fase recursal? Não, na fase recursal tem recurso que sequer vai poder apresentar documento, porque na fase recursal você devolve a matéria objeto de apreciação para o tribunal. Então, muitas vezes você não vai poder apresentar documento na fase recursal. Recurso de natureza extraordinária, por exemplo, não permite a juntada de documento, ok? Na apelação, a apelação ela devolve ao tribunal a apreciação de toda a matéria fática e de direito, mas tem que ser apreciado pelo juiz da condenação, ok? Então, isso não pode. Mais uma. Olha lá. Opa. Consideram-se documentos, aqui é artigo da lei, ó. Consideram-se documentos, o que é documento? Que nós estamos falando da prova documental, mas aqui o artigo 232 ele vem conceituando o documento. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Então, olha lá, aqui ele vem focando em escritos, instrumentos ou papéis. E pode ser de natureza pública ou documento particular, ok? E ele fala aqui, ó, a fotografia do documento, a cópia, né? Se tiver devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Então, resumindo esse artigo, o que é documento? Por hora, o que ele fala aqui? O CPP de 1941. Documentos são os escritos e a cópia, se for autenticada, tem o mesmo valor do documento original, seja ele público ou seja ele privado. Mas aqui há um avanço da jurisprudência. Põe na tela aí. Olha lá. STJ. O que ele trata aqui, ó? Especificamente do artigo que nós estamos falando. Então, trazendo sempre para vocês o julgado, para ver como é que é a interpretação da jurisprudência quanto a isso. Então, olha lá, o artigo 232 do Estatuto Processual estabelece que quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares, devem ser considerados documentos. Opa, olha lá. A exibição de armas semelhantes às que ocasionaram a morte da vítima não podem ser compreendidas como documentos para alegação de violação 475, lá na frente de júri. Ok? Então, olha só, não tem um conceito amplo de considerar documento o que, por exemplo, armas semelhantes às que foram praticadas no crime. Ok? Aí o que acontece? Não considerou. Falou que eventual nulidade relativa que houvesse, ó, lá no procedimento do júri, que eles apresentaram essas armas lá no júri, tem que ser arguída no momento oportuno, ou seja, se não fizer lá na hora, sob pena de preclusão. Então, conseguiu lá no júri um questionamento, possivelmente o promotor levou uma arma parecida para impressionar os jurados e falou, não, isso aqui tem que ser considerado como documento, tem que estar 3 dias antes, tem que estar no processo. Aí chegou lá no STJ, o STJ falou, não, isso aqui arma não é considerada como documento e, além disso, ele nem se pronunciou o seguinte, não foi alegada essa questão de não ter comunicado a parte no momento oportuno. Aí foi falar e só depois em apelação, dançou, chegou lá no STJ, não.
Então, qualquer nulidade de serviço tem que falar na hora. Excelência, pela ordem. Só consignando aqui, ó, que o Ministério Público não juntou aqui, ó, essas armas aqui, não avisou que ia trazer essas armas aqui. Então, consigna isso em ata, excelência. Se você não fizer isso, nulidade absoluta. Quer dizer, nulidade absoluta. Se você não fizer isso, nulidade relativa. Você não vai conseguir depois demonstrar o prejuízo que você não alegou no momento oportuno. Beleza? Mais um do STJ. Olha lá, STJ, um RESP, também falando do 232, que conceitua o documento. Mais uma vez, o artigo 232 do CPP estabelece que qualquer escrito, instrumento ou papéis, públicos ou privados, devem ser considerados, né, documentos. A exibição de armas, não, a mesma aqui, né? Ele repetiu. Vamos avançar. Aqui do TJ, Rio de Janeiro. Vamos ver. Denúncia oferecida contra prefeito e secretário municipal. Prática bem comum aí, né, na nossa política, infelizmente. Falsificação de documento público qualificada e uso de documento falso. Protocolo aposto em mensagem enviada à Câmara de Vereadores. Infração que deixa vestígio. Artigo 158 do CPP, não foi feita perícia. Documento por cópia, falta de justa causa para ação penal. Então aqui o que está acontecendo aqui? Estão analisando, teve uma ação penal nesse caso, o juiz rejeitou a ação penal por falta de justa causa, ou seja, não tinha prova suficiente. Vamos ver. Um caso específico. A peça que consta na pasta 577 do anexo blá blá blá, página tal, após detida a análise, conta com carimbo parcialmente apagado, onde se lê a marca da Câmara dos Vereadores. Todavia, não há nos autos nenhuma perícia realizada sobre a referida peça, que ademais não se sabe se é original ou cópia. Nas suas peças defensivas, tanto o processo na Câmara como no processo Tribunal de Contas e na fase administrativa perante o Ministério Público, o prefeito denunciado afirma que a mensagem foi entregue à Câmara e não foi lida, embora tenha sido protocolada. Beleza. Aí continua. Observe que a denúncia aponta o prefeito como autor imediato, olha do que ele está sendo acusado aqui, ó. Prefeito, autor imediato da falsificação do carimbo de entrega. E não junta, né, na denúncia, não junta a exordial, a ação penal, prova material dessa falsificação, porque deixa vestígio, documento deixa vestígio. Então, por que eu coloquei nesse julgado aqui para vocês? Que a juntada de documento, ela está passível de ser submetida à perícia, porque o vestígio está lá, é um vestígio permanente. Sempre esse documento pode ser analisado, para ver se é falso, para ver se é cópia, para ver se tem a cópia, né, feita. Então, olha lá o julgado falando referência a isso. O próprio texto do Código de Processo Penal demonstra que fotocópia sem autenticação não é documento, conforme o artigo 232. Aí ele vem e lê para a gente aqui, ó. Consideram-se documento escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares, então documento particular também é documento para fins do CPP, e equipara as cópias. Ó, a fotografia de documento devidamente autenticada tem o mesmo valor do original. Então, tratando-se de infração que deixa vestígio, marca isso, e sendo questionada a veracidade do documento, esse documento é falso. Ué, se é falso, tem que acionar quem? A perícia. Por quê? Porque tem que ter prova técnica, a infração deixou vestígio. Isso não foi feito com a denúncia. Então, o que o Tribunal de Justiça do Rio falou? Ó, não se vislumbra a idoneidade do documento, já que a mera mensagem entregue não teria o condão de gerar qualquer consequência jurídica, mas sim sua aprovação, que seria registrada, blá blá blá. Ou seja, ó, documento que foi juntado acusando de falsidade o sujeito e não tem ali a necessária perícia para verificar se é ou não falso, não vai permitir uma ação penal. Beleza? Ok? Beleza. O que é documento? Aí ele vem conceituando. Vamos ver como é que cai isso em prova. Documentos são quaisquer escritos, instrumentos ou papéis. Perfeito. Desde que sejam exclusivamente públicos? Não. Nós vimos que também documento privado é documento para fins do Código de Processo Penal. Então, juntada de documento privado, uma carta dirigida de uma empresa a um funcionário, ou uma carta entre pessoas, né, documentos escritos, esses todos aí vão considerar como documento. Um e-mail que você imprime, por exemplo, e junta no processo. Beleza? Ok. Então, vamos lá, mais uma. Opa, aqui, ó. Aí. A fotografia do documento, devidamente autenticada, né? Se dará o mesmo valor do original? Sim, dar-se-á, né, que é o portuguesinho tinha que estar bem aqui, dar-se-á o mesmo valor do original. Beleza, letra da lei, artigo 232. Vamos mais. A lei não confere o mesmo valor do original à fotografia do documento, ainda que devidamente autenticada. Falso.
a lei confere o mesmo valor do original à fotografia do documento se for autenticada. Letra da lei, tá lá. Olha mais uma. Onde foi esse? Escrivão de Polícia Substituto, 2016, Polícia Civil do Goiás. Para os fins de prova documental a ser formalizada na ação penal, consideram-se documentos apenas os escritos, instrumentos ou papéis públicos, cuja originalidade possa ser oficialmente comprovada? Não, não é apenas isso. Não é apenas isso. Quaisquer instrumentos particulares. E não precisam ser o quê? Nem originais. Então, são documentos públicos ou privados. Então, você vê que as bancas repetem cobrança sobre isso. Põe mais na tela, vamos esgotar para você não lembrar, porque um assuntozinho tranquilo desse não pode. Aí, ó, para delegado. Consideram-se documentos somente os escritos ou papéis públicos ou particulares? Faltou falar, e como ele botou somente, faltou a palavrinha instrumento, então escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Beleza? Uma parte específica aí, ó, do CPP. Cartas particulares. Olha o que o CPP vai falar sobre isso. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. O que está falando aqui? Nada mais uma aplicação específica da prova ilícita. Por quê? Porque fere diretamente à Constituição Federal. Então, a Constituição garante, no artigo 5º, a proteção à inviolabilidade, né, da intimidade, o sigilo da correspondência, está lá. Então, se você consegue uma carta particular de forma ilícita, sem autorização, às vezes, da pessoa, ou muitas vezes sem a ordem judicial, essa prova vai ser considerada ilícita e vai ser desentranhada do processo. Ela não vai poder ser considerada para formar a convicção do juiz. Beleza? Olha lá, o que está dizendo que é importante? O parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário. Então, você recebeu uma carta, você pode fazer uso dela, inclusive exibir em juízo, para a defesa de seu direito. Ainda, olha que importante, não haja consentimento do signatário. Então, quem enviou a carta pode se dar mal. Quem recebeu pode usar essa carta para fazer prova em juízo. Tranquilo? Então, a lei diz aqui que tem que assegurar que de forma específica, né, porque já não precisava nem dessa disposição, porque se obter uma carta por meios ilícitos, é uma prova ilícita, não vai ser aí considerada para fins penais. Beleza? E, além disso, a lei vem e fala, se o remetente enviar uma carta, né, o destinatário pode usar isso em juízo. Então, vamos ver. Olha lá como é que cai em prova. Olha a magistratura. Em nome da privacidade, as cartas particulares não poderão, sem o consentimento do signatário, que é o quem enviou, né? Vamos botar aqui, vai ser aqui o remetente. Ser exibido pelo réu dela destinatário. Não, já vimos que pode. Já vimos, não importa o consentimento desse. O destinatário pode sim juntar isso em juízo para fazer alguma prova que seja de seu interesse, beleza? Então aí, letra do 233. Põe mais uma aí. Que concurso é esse? Olha lá. Perito médico legista, Polícia Civil do DF. As cartas particulares não poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, ainda que para a defesa de seus direitos, se não houver o consentimento do signatário. Nada disso está contra o artigo 233 do CPP. Então, o que você está vendo com isso? Por que eu vou trazendo vários concursos aqui e meio que, de certa forma, exaustão? Porque isso é o que vai martelando na sua cabeça, você não vê só uma vez uma questãozinha, e está vendo que isso é muito cobrado e mais, cobrado letra da lei. Porque às vezes só uma leitura rápida, você está lendo no CPP não tem nada marcado, você passa batido nisso. Agora você tem várias frases de questões ali assim, opa, isso aqui já foi cobrado bastante. E lendo aquilo ali, meu irmão, várias vezes a mesma frase, a mesma questão de concurso diferente, você vai mais tranquilo para a prova. Então, por isso que eu vou maçante aqui. A ideia mesmo é a exaustão. Não tem pena de você ficar lendo a mesma coisa várias vezes, porque isso é que vai botar na memória RAM aí, ok? Então, olha mais uma, põe na tela aí, ó. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, ok, para a defesa do seu direito, ainda que não exista consentimento signatário, perfeito, provinha para delegado de polícia, cobrando também letra da lei.
Beleza? Ok? Então vamos avançar aí. Olha mais uma, vamos para o 234. Vamos voltar para a legislação aí. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, pouco importa, ó, porque o juiz ele é um sujeito imparcial, tá lá o Vossa Excelência. Aqui tem as partes, a acusação, que pode ser o Ministério Público ou o querelante, e aqui o réu. Então o que acontece? Se o juiz tiver a existência de documento relativo a ponto relevante, seja para a acusação, seja pela defesa, providenciará independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Aqui, esse artigo é uma aplicação direta do princípio básico do sistema de apreciação das provas, que é o sistema do quê? Do livre convencimento motivado, que permite ao juiz produzir prova, inclusive o quê? De ofício. Beleza? Inclusive de ofício, ele pode determinar a produção de provas. Tranquilo essa disposição aí? Que é uma aplicação de um princípio importante. Então vamos ver como é que isso cai em prova. Olha lá. Sobre as provas, segundo o CPP, verifica-se que, se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, sua juntada aos autos, se possível. Ok, letra da lei, artiguinho 234. Vamos mais uma. Olha lá. A juntada de documento depende de requerimento da parte interessada? Não, porque o juiz pode, ó, de ofício, juntar documento, seja para favorecer a acusação, seja para favorecer a defesa. Então vamos lá, mais uma. O juiz não pode colher diretamente as provas, independentemente de requerimento de qualquer das partes, ainda que tenha notícia de existência de documento relativo a ponto relevante da acusação e defesa. Falso, porque vimos que o artigo 234 permite ao juiz colher diretamente. Então, o juiz pode colher diretamente as provas, independentemente de requerimento de qualquer das partes, ainda que tenha notícia, né? Quando, né? Ainda para ficar coerente ali, quando tiver notícia, ou na hipótese que tenha notícia, de existência de documento relativo a ponto relevante da acusação e defesa. Beleza? Tranquilo até agora? Vamos para mais um ponto aí da lei. Olha lá. Artigo 235. A letra e assinatura e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando constatada a sua autenticidade, né? Quando tiver contestação sobre a autenticidade, juntou um documento, ó, documento particular, vai ser submetido à perícia, quando contestada, quando a parte contestar a autenticidade desse documento. Então juntou uma carta, a parte alega, não foi eu que enviei essa carta, o signatário fala, não, essa assinatura não é minha, não foi eu que enviei isso. Por que o CPP fala uma coisa, né, mera rotina? Porque já fala, deixa vestígio, então vai ter que ser submetido ao exame pericial. Vai haver uma perícia para ser feita sobre aquela documentação. Vamos ver como é que isso cai em prova. Olha lá. A letra, né, a forma como o sujeito escreveu, né, hoje em dia é muito difícil você ter, com as ferramentas que tem de tecnologia, né, e-mail, WhatsApp, mensagem, hoje em dia praticamente documento é muito difícil ter uma letra de algum documento. Em cartório, tu vai já sair tudo digitado, só assim, né? Então, mas tá lá, da letra ou firma ainda vai, né? Assinatura dos documentos. E hoje já está substituindo pelo quê? Ó, assinatura eletrônica, firma digital. Ainda tem uma resistência aí de alguns, até magistrados. Eu mesmo peguei esse de um processo lá. Você faz uma peça, aí você transforma ele em PDF, você assina digitalmente, você tem o registro digital. Aí eu fiz essa peça, imprimo, você apresenta no juiz, hoje não estou aceitando peça digital. Então lá no documento tinha minha assinatura, cópia dela como é, documento, tinha assinatura digital, a juiz não, ele fez eu ir lá na apelação assinar também caneta, BIC, boa e velha caneta, tinha que estar ali presente também, porque né, essas, né, vamos dizer assim, resistências tendem a ir sumindo ao longo do tempo, porque é tempo. Você faz digital, você não precisa ir lá assinar o negócio. Quando você assina digital, você manda o documento para o órgão lá, ele já protocola o documento, você imagina o tempo que você vai para pegar, passar no órgão, assinar um documento, levar para protocolar.
apego à caneta. Hoje em dia já era, hoje é processo digital. E os físicos, né, tem juiz aí que ainda não aceita assinatura digital, mas você vê que está tendo aí já uma revolução nesse ponto. Então, a letra e firma dos documentos particulares serão submetidos a exame pericial quando contestada, né, uma parte contrária ali, contestou sua autenticidade. Perfeito, letra da lei, artigo 235. Ok? Olha aí uma súmulazinha para a gente ver. Ó. Em matéria de prova, ó, vige no processo penal o livre convencimento motivado. Perfeito. O que é o livre convencimento motivado? O juiz ele tem total liberdade com relação às provas, desde que ele faça isso de forma fundamentada. De forma fundamentada. Ok? Beleza. Agora, tem no nosso direito aplicação excepcional. Quais são os outros? O primeiro é o livre convencimento. Livre convencimento motivado. Mas tem também o sistema da prova legal ou tarifada e da convicção íntima. Isso aqui vai estar falando disso aqui, ó, prova legal tarifada. Então, em matéria de prova, vige no processo penal, livre convencimento. É a regra, perfeito. Todavia, o STJ fixou entendimento estabelecendo que o reconhecimento da menoridade do acusado requer prova por documento hábil. Sim, aqui é das possibilidades de aplicação do sistema da prova legal tarifada. Por quê? A regra, o juiz é livre na análise das provas, desde que faça sempre de forma fundamentada. Só que há no nosso direito resquício de prova legal tarifada, que a lei já diz que a prova necessária é aquela. Com relação não só à menoridade que a súmula trata, mas com relação ao estado das pessoas, se é casado, se é solteiro, se está vivo, se está morto, se é maior, se é menor, o juiz penal não pode tratar disso. Tem que vir as regras da lei civil, tem que juntar a certidão de óbito, tem que juntar a certidão de nascimento do sujeito, ou vir alguma decisão civil suprindo a ausência daquele documento. O juiz fica vinculado a isso. Prova legal tarifada. Também ocorre isso toda vez que a infração deixa vestígio. Tem que fazer o exame de corpo de delito. Isso é prova legal ou tarifada. Então, tá certinho aí. Ele destacou aqui com relação à prova documental a importância que vai ter esse documento vindo do oriundo da esfera civil para fazer prova sobre o estado das pessoas. Então, põe na tela aí, ó, olha lá vermelhinho, súmula 74 do STJ. Cai bastante. Para efeitos penais, nós estamos aí no âmbito do processo penal, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Perfeito, tá lá, tem que ser os documentos oriundos da lei civil, tem que vir de lá, o juiz tem que aguardar, ok? Tranquilo até agora? Então, bastante importante essa súmula aí, viu? Vamos ver se tem mais sobre ela? Olha lá. Procurador agora, vimos uma para delegado, olha procurador. Nos termos de entendimento súmula do STJ, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu prescinde de prova do documento hábil. Olha a malandragem. Quando você vê essas palavrinhas aqui, prescinde, já fica esperto. Prescinde, imprescinde, você não lê desse jeito. Quando fala prescinde, você fala dispensa. Quando falar imprescinde, você bota exige. Então vamos lá, vamos ler de novo. Lendo agora com a palavrinha dispensa. Nos termos de entendimento simulado do STJ, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu dispensa prova documental hábil? Não dispensa. Ó, ela exige, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer, ou seja, imprescinde prova, né? Ou seja, exige prova por documento hábil que vai ser oriundo lá da lei civil. Então, cuidado com essas palavrinhas prescinde e imprescinde, que em regra eles vão tentar te confundir com relação a isso. Beleza? Mais uma aí, ó. Também até o Código de Processo Penal determina que as questões relativas ao estado das pessoas, ótimo, ó, estado de pessoa, maior, menor, vivo, morto, casado, solteiro, se comprovam mediante certidão. Ok. A princípio não é admitido aí prova testemunhal. Olha a prova legal tarifada. Tem que ser, não tem como para o juiz, por exemplo, reconhecer uma extinção da punidade por morte do autor dos fatos. Não adianta alguém falar, tá morto. Não, tem que ter uma certidão de óbito oriunda do cível, um suprimento de ausência aí. Dessa forma, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu, ele botou a súmulazinha no final.
requer prova por documento hábil nos termos da legislação civil. Então, olha que interessante, uma questão de escrivão mais bem formulada do que para delegado, para procurador. Que essa primeira parte aqui é bem interessante, ó. É a regra. O Código de Processo Penal determina que as questões relativas ao estado das pessoas se comprovam mediante certidão, não sendo emitida a prova testemunhal. Perfeito, isso aqui é prova legal ou tarifada. E aí ele arrematou com a súmula do STJ, falando especificamente do quê? Da menoridade que tem que ser comprovado por esse documento. Beleza? Ok? Beleza. Vamos tomar um cafezinho e a gente já volta com mais temas aí específicos da prova documental. Até já.